Graças a Deus. E aí, aguentamos mais um pouco? Amém. Então vamos lá. Quem quer preparar a mochila? Ai, gente, pelo amor de Deus. Vocês têm medo do quê? Você tem medo de alguma coisa? Você tem medo? Porque o reino de Deus não é dos covardes. Quem quer preparar a mochila? É porque a gente associa muito o envio com o que a gente fez, por exemplo, o que nós fizemos, eu e o Mateus. Mas o envio é quando alguém fala assim, o que você acha de você liderar um life agora? O que você acha de participar de tal ministério? O que você acha de começar um campus novo? O que você acha de transicionar do lugar onde você está para ir para outro nível? É disso que nós estamos falando. Porque pode ser que missões, nesse sentido, como a gente falou aqui agora, tenha ficado num passado da minha vida. E ficou. Eu fui, eu voltei. Mas pode ser que ainda Deus tem algo para mim e para o Luiz. Aqui ou em outro lugar. O fato é que o envio é para todos nós, porque nós fazemos parte da mesma comissão. Nós estamos dentro do mesmo propósito. Não existe nada que eu e você possamos fazer que não esteja dentro daquilo que Jesus já nos mandou fazer. Ele já deu uma ordem para nós. E nós já estamos indo faz tempo. É que às vezes a gente não se dá conta. Então, por que é importante preparar a mochila? E o que colocar na mochila? Como um bom soldado, como um bom combatente de Cristo, nós precisamos estar prontos. Eu preciso estar preparada. Para o que der e vier, para a hora que o Senhor falar, vai, eu tenho que já estar com a mochila pronta. Quem aqui já assistiu Tropa de Elite? Lembra lá no treinamento com o Capitão Nascimento? Que quando ele falava, os caras já tinham que estar de pé, coturno amarrado? Toda vez que eu vejo aquela cena, eu falo, o reino é aquilo ali. Eu preciso estar pronto, eu preciso estar já me colocando a postos para aquilo que Deus tem para a minha vida. Por que às vezes é difícil preparar a nossa mochila e a gente entender o que a gente precisa colocar nela para ir? Porque para saber como eu devo me preparar, eu preciso saber para onde eu estou indo. Para eu saber como eu devo me preparar, eu preciso saber para onde eu estou indo. Se alguém convidar você para uma viagem, a primeira coisa que você vai perguntar é, para onde nós vamos? Por que é importante saber para onde eu estou indo? Porque eu preciso levar as coisas certas para essa viagem. Então, se eu vou para a praia, é uma bagagem. Mas se eu for para Campos do Jordão, é outra bagagem. Eu lembro preparando as minhas malas para ir embora em definitivo para Santarém. Puxa, eu tive que fazer uma lista de tantas coisas que eu ia precisar, porque eu tive que estudar o ambiente, ligar para as pessoas de lá, o que você aconselha, o que você acha que é melhor eu levar, o que você acha que é inútil levar. Depois de um tempo morando lá, eu percebi que, cara, você precisa de uma bolsa bem pequena para ir. Aí a viagem para o Ribeirinho começou a ficar mais fácil. No começo eu levava uma mala enorme. Daqui a pouco eu estava indo só com uma mochilinha nas costas, uma rede debaixo do braço, e era tudo que eu precisava. Por quê? Porque você vai entendendo que para onde você está indo, o que de fato você precisa. Então, nessa noite, que o Senhor venha despertar o nosso coração para nós entendermos primeiro para onde nós estamos indo. Para onde é o envio, para aquilo que Ele tem para as nossas vidas, para que a gente possa se preparar da maneira adequada. Mas nós vamos ver que a nossa mochila, os 5 itens básicos que nós vamos precisar colocar nela, serve para todo mundo. Serve para qualquer coisa. E para qualquer lugar onde a gente vai ser enviado. Sem esses 5 itens aqui, nós estaremos despreparados para aquilo que Deus tem para nós.
Olha só que interessante, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Lucas 10, versículo 4, aqui Jesus está enviando os 70 de 2 em 2 para começar, vamos dizer assim, o primeiro trabalho de envio antes mesmo da grande comissão. Inclusive é o texto base que a gente usa para as nossas casas de paz. E olha que Jesus fala, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Só que no capítulo 22, quando Jesus está se preparando para ir para a crucificação, ele fala assim, olha que interessante. Então Jesus lhes perguntou, quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem e sem sandálias, faltou alguma coisa? E eles responderam que nada. Agora, porém, se vocês têm bolsa, levem-na, bem como saco de viagem. Se não tem espada, venda a sua capa e comprem uma. O que mudou? O que mudou de uma situação para outra? O propósito. Como que eu me preparo? Se eu entendo o propósito. Por que muitos de nós, muitas vezes, não estamos preparados para assumir aquilo que Deus tem para nós? Porque nós não compreendemos o propósito. Primeiro, eu preciso entender o propósito. Para então eu me preparar. Porque senão eu não sei para que eu estou me preparando. É como um concurseiro, né? As pessoas que prestam concurso, a gente tem uma pessoa aqui na nossa igreja que tem se preparado para isso. E para ela se preparar bem para um concurso, não basta ela estudar, ela tem que saber o que está no edital do concurso. Deu para entender? Será que eu sei qual é o edital do meu propósito? Será que primeiro, eu conheço o meu propósito? E eu estou sabendo, será que eu já consigo compreender quais são as regras para cumprir esse propósito? Olha que interessante, quando a gente olha para a vida de Jesus, por exemplo. Jesus, ele viveu para um propósito, enquanto quando ele foi encarnado, né? Quando ele veio em carne e sangue, ele precisou compreender para que era, por que era. Por que Jesus teve que vir em forma humana? Então, porque ele entendia qual era o propósito. Olha só. O propósito de Cristo era muito claro. Morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus. Morrer, ressuscitar, ser assunto aos céus. Propósito. Tudo que Jesus fez, todo o seu preparo, foi porque ele sabia que no final ele tinha que morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus. Juliana, o propósito de Jesus não foi vir curar os enfermos? Não. O propósito dele não foi vir ressuscitar os mortos? Não. O propósito dele foi vir para ser o sacrifício perfeito. Para ser o sacrifício perfeito, propósito, ele precisava do seu preparo, o seu caráter aprovado. Para que o sacrifício dele fosse válido, não podia ter pecado. Então, qual foi o preparo dele? Ter um caráter aprovado. Juliana, então o caráter aprovado não é o propósito? Não. O caráter aprovado é o preparo. Para cumprir o propósito. Morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus. Quem estava na aula de teologia terça-feira vai se lembrar com mais detalhes do que nós estamos falando. Mas deu para entender já? Deu para compreender, né, irmãos? Então, se eu entendo que existe um propósito, e eu sei qual é esse propósito, então eu tenho condições de entender qual é o meu preparo, o que eu preciso fazer, o que nesse tempo eu faço. Por isso que eu falei aqui no nosso talk que sem o envolvimento, sem estar gastando a vida em favor do reino, eu não conseguiria
me preparar adequadamente. Então, nós vamos tomar aqui como exemplo, inclusive, essa palavra é bem parecida, depois que eu reparei, com o Tadel que eu dei. E eu não tinha me ligado. Mas é porque eu acho que é um dos exemplos mais fáceis de compreender e que nos dão os itens necessários para colocar na mochila. Então, Juliana, então eu acho que a gente vai precisar de dinheiro, né? Porque para ir, a gente precisa de grana, né? Pode ser. Eu penso talvez de ir para outro país. Eu preciso de um passaporte? Claro, né? Óbvio. Como é que você vai entrar no outro país sem passaporte? Não é disso que nós vamos falar. Por quê? Porque pode ser que esse seja o preparo de uns, mas não seja de outros. Talvez aquilo que você vai fazer dentro do seu propósito, em conjunto com o nosso propósito principal, pode ser que envolva uma determinada faculdade, pode ser que envolva você aprender uma outra língua, pode ser que envolva, sei lá, tantas outras coisas. Então, se a gente ficasse falando disso hoje aqui, seria para uns, mas não seria para outros. Mas isso aqui que nós vamos falar serve para todos, todos que entendem que tem um propósito e que precisa atingir esse alvo. Eu quero falar sobre 5 itens que o apóstolo Paulo ensinou para Timóteo que ele precisaria ter na sua bagagem. Então, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, item 1. No procedimento, item 2. No amor, item 3. Na fé, item 4. Eu não consigo fazer, gente, meus dedos é torto, ó. E 5, na pureza. Fala assim, 5 itens. Você e eu só precisamos de 5 coisas. E ele fala assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ou seja, ninguém tenha motivos para falar que você é inexperiente, por isso você não pode fazer determinada coisa. Então, ele fala assim, Timóteo, se você tiver esses 5 itens na sua bagagem, 5 itens na sua mochila, isso vai ser suficiente para você atingir o seu alvo. E Timóteo estava sendo preparado para ser um grande líder, não só de uma igreja, mas um líder que prepararia outros líderes que assumiriam lideranças em igrejas, em jornadas, em viagens, e seja o que for. Apesar de que Timóteo foi um pastor local também. Timóteo liderou a igreja de Éfeso por muito tempo. Então, ele estava desenvolvendo uma experiência de ser um pastor de uma igreja local, mas também de ser um líder que prepararia outros líderes para cada um ir para o seu lugar. Só que aqui, a gente vai perceber que Timóteo era realmente muito jovem. De fato, muito jovem. Vai ter um texto que nós vamos ler que vai nos dar esse indício de que, na idade também, ele era muito novo. E também, por a gente ser muito novo, a gente é muito inexperiente. Eu falo que eu não olho para trás, eu fico me imaginando indo hoje, fazer o que eu fiz há 20 anos atrás. Nossa, gente, é 20 anos mesmo. E, puxa vida, você fala, meu Deus, por que eu não tinha lá atrás essa cabeça, esse jeito que eu tenho hoje, né? Porque era inexperiente, faz parte, é assim mesmo. E Timóteo, ele tinha essa inexperiência ainda, mas Paulo estava dando para ele, ajudando ele a colocar na sua mochila esses 5 itens, para que ele não fosse desprezado pelo fato de não ter ainda a experiência adequada para fazer aquilo que estava sendo determinado para ele cumprir o seu propósito. Então, vamos falar aqui sobre esses 5 itens indispensáveis para a nossa mochila. Primeiro item que Paulo orienta seu discípulo a colocar na sua bagagem é a palavra.
E aqui nós estamos falando da palavra apenas no sentido de conhecimento. Foi falado aqui hoje de uma forma maravilhosa, brilhante, pelos nossos irmãos, sobre a nossa diferença geracional. E realmente hoje nós temos acesso à informação muito rápido. Então nós temos uma geração que sim tem acesso a bastante conhecimento, mas ele não está falando de conhecimento, Paulo está falando de desenvolvimento de entendimento. Desenvolvimento de entendimento. Então eu preciso da palavra, não apenas como uma bagagem, de que eu leio a Bíblia, de que eu carrego a Bíblia, não é nesse sentido. Mas ele está falando assim, você precisa ser habilidoso para que você não seja enganado, mas também para ajudar outros a saírem do engano. Juliana, como que eu coloco esse item na minha bagagem? Então, primeiro, você precisa fazer o quê? Ler a palavra. Você precisa se alimentar da palavra. E se utilizar de todos os meios que a sua igreja local oferece para se alimentar e desenvolver o entendimento desta palavra. Qual o conselho que eu daria hoje para qualquer pessoa que almeja, deseja, porque crê dentro do seu coração, que tem um chamado para cumprir, seja aqui ou seja em qualquer lugar? O meu primeiro conselho é: se aprofunde na palavra o máximo que você puder. Porque você precisa de estrutura para si, mas também você precisa de estrutura para ensinar outros. Logo quando eu cheguei em Santarém, uma moça que fazia às vezes as viagens com a gente como uma voluntária, ela tinha só 18 anos na época. 17 para 18. E ela quis muito que eu discipulasse ela. Ela pediu autorização até para o Papa, para que eu pudesse discipular ela. Ela veio toda feliz com a autorização, né? Quase assinada, né? Debaixo do braço. Juliana, deixaram você me discipular. E aí, porque ela me via falando da palavra. E ela falou, eu quero isso. Falei, então, se é isso que você deseja, nós vamos nos encontrar toda semana para estudar a palavra. E a gente começou pelas cartas de Paulo a Timóteo. E aí eu fui lendo com ela, versículo por versículo. A gente parava, meditava, esmiuçava, chorava. Ali a gente orava junto. E assim foi por muito tempo. Passaram-se os anos, a gente se encontrou numa outra oportunidade e ela me apresentou assim para as pessoas. Aquilo para mim foi um dos maiores prêmios recebidos na Terra. Ela falou assim, essa é a mulher que me ensinou a amar a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, amar a palavra de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e gerar esta fome e esta paixão no coração das pessoas que estão caminhando conosco. Então, primeiro item da nossa mochila, palavra. Palavra. Nós precisamos ter a palavra. Olha só o que Paulo fala para Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, versículos 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Nós estamos falando hoje de discipulado, nós estamos falando de uma geração discipulando a outra geração, ensinando a outra geração. Ensinando o quê, irmãos? O nosso jeito de viver? Ensinando a forma como eu penso sobre as coisas? A palavra, irmãos. Não tem outra coisa para a gente falar, a não ser a palavra. Nós tivemos um tempo de mesa com o Mateus e a Isabela, um tempo atrás, né? Acho que umas 2 semanas atrás, 3, sei lá. E eu achei tão legal, porque foram 2 gerações, né? À distância, eu tenho idade, gente, para ser mãe dos meninos. Eu e Luísa, de verdade, tem idade para ser pais deles. E eles foram comer uma pizza com a gente em casa.
E, de fato, a gente percebe, desculpa expor isso, tá, Mateus? Mas a gente percebe a distância da linguagem. Mas quando você traz a palavra para a mesa, essa distância ela é encurtada. Por mais que a linguagem de um seja de uma maneira, a linguagem do outro é de outra maneira, mas a Bíblia é uma linguagem universal. Para todos os tempos, para todas as eras, para todas as culturas, em todos os lugares, em todas as gerações. Você pode estar farmando áurea o quanto você quiser. Enquanto eu estou tentando recuperar a minha voz, igual uma velhinha tomando chá em casa, que na hora que nós sentarmos juntos, mesmo que haja uma distância de linguagem, haverá uma aproximação do momento que a gente expor a palavra. E isso é fato. Por isso, esse item, ele tem que estar na nossa mochila. Segundo item, conduta. Nós precisamos ter um comportamento que não dá motivos para desconfiança. Nós precisamos ter um trato adequado uns com os outros. A maneira como nós nos comportamos é realmente uma questão comportamental. Não só o campo nos ensina isso, mas a vida na igreja local nos ensina isso. Então, quem aqui já teve problema de relacionamento dentro da igreja? Nossa, eu digo, vocês não têm problema de relacionamento dentro da igreja? Ai, eu estou com problema, então, da minha vida. Irmãos, isso é normal. É normal. O que não é normal é permanecer no mesmo comportamento. O que não é normal é a gente permanecer com as mesmas práticas, a mesma maneira. Isso não é normal. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu tenho vivido um processo comportamental. Na maneira de falar, na maneira de trato, na maneira de tantas coisas. Se eu não puder mudar isso, irmãos, então o evangelho não tem poder. O evangelho muda o nosso comportamento. E esse é um item que precisa ser colocado na nossa bagagem. Eu preciso ter uma conduta que não gere desconfiança. Como assim, Juliana? Por que Paulo fala isso, né? A conduta dele. Que ele fala, quando Paulo fala assim, para que ninguém o despreze, o que ele está querendo dizer? Timóteo, não dê motivo para as pessoas acharem que você não é capaz de fazer aquilo que está sendo comissionado para você. Olha só, às vezes o nosso comportamento está dizendo para os nossos líderes, está dizendo para o ambiente que nós não somos preparados, que nós não estamos prontos, e às vezes a gente até está. Mas comportamentalmente, acho que nem existe essa palavra, sei lá, mas na nossa conduta, isso não fica claro. E aí a gente fala assim, às vezes, poxa, fulano podia fazer tal coisa. Aí a gente faz assim, irmãos, o dia que alguém fizer isso por mim, tipo, falar, é melhor a Juliana não fazer isso, a culpa não é das pessoas, a culpa é de quem? Minha. Por isso Paulo está falando, Timóteo, não dê esse motivo, porque eu te conheço. Eu sei que você vai ser um grande líder, mas se o seu comportamento não for um comportamento adequado, puxa vida, como é que as pessoas vão confiar alguma coisa nas suas mãos? Para que você faça, para que você vá, para que você seja enviado. Nós estamos já em oração no nosso presbitério para saber quem vai ser o próximo jovem que a igreja vai enviar o ano que vem para o GMS. Que item você está colocando na sua bagagem? Nós estamos aqui no nosso presbitério já pensando quem são os próximos pastores da nossa igreja. Que item nós estamos colocando na nossa bagagem? Hoje de manhã eu fiz essa pergunta para o Luiz. Luiz, se alguém chegasse hoje para você e falasse assim, você é pastor, você vai ser pastor, o que você faria? O que você falaria?
se hoje chegarem para você e falar, a partir de hoje quem vai liderar tal ministério é você. Precisamos ter uma conduta que não gere desconfiança. Terceiro item, o amor. O amor fala de uma demonstração genuína. É genuíno, é algo que chega a ser natural. Sem egoísmo e servindo a comunidade com dedicação. Precisamos fazer em amor, porque nós amamos a Jesus. Irmãos, eu nunca me envolvi com coisas na igreja porque meu pai era pastor, porque alguém mandou, porque eu amava Jesus e amo Jesus. O que eu faço é porque é para Jesus. Jesus é merecedor, Ele é digno disso. Então eu faço por Jesus, porque eu amo a Jesus. E porque eu amo a Jesus, eu posso amar as pessoas. Então, amar a igreja local, amar o serviço ao reino, porque é dele, porque essa é a vontade dele. E sem esse item, irmãos, nós estaremos também com o nosso preparo fragilizado. Somos capazes de amar todas as pessoas? Qualquer pessoa? Ou ainda a gente tem restrições em relação a isso? Esse texto aqui, ainda na primeira carta, no capítulo 5, os versículos 1 a 3, Paulo fala assim para Timóteo: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como se ele fosse o seu pai. Aí aqui é a dica de que Timóteo realmente era muito jovem. Exorte os jovens como irmãos. Por que como irmãos? Porque se os irmãos eles estão na mesma categoria. Então, ele está falando assim como você é jovem, trate os demais jovens como se fossem os seus irmãos. As mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Como que eu demonstro amor? Na minha bagagem, como é que eu coloco isso? O amor é demonstrado em honra às pessoas. Honra. Honrando os meus pais. Honrando a minha família. Honrando a minha liderança. Irmãos, preste atenção numa coisa, você que é jovem, está no seu período de preparo, até mesmo nós que estamos em preparo para sermos enviados para outros momentos de Deus para a nossa vida. Honre primeiro a sua casa. Honre primeiro a sua família. Se nós invertermos a ordem e honrarmos primeiro a igreja, nós estaremos desobedecendo a Deus. Honre a sua casa, honre a sua família, honre seus pais, honre o seu esposo, honre a sua esposa, seus filhos. E então, assim como você honra na sua casa, faça em relação aos demais. Esse item é tão importante quanto os outros. Quarto item. Você está colocando aí na mochila? Vai colocando, vai colocando. A fé. A Dara falou sobre dependência de Deus para evangelizarmos, não falou? Sobre a dependência de Deus, a gente já... Eu vou falar de púlpito aqui, ela vai desmaiar. A gente pediu para a Dara dar um Tadel sobre esse assunto, para a nossa liderança. Quem aqui vai estar ansioso para ver a Dara dando Tadel? Por quê? Irmãos, nós estamos preparando pessoas da nossa igreja para serem enviadas. A nossa liderança é preparada para isso. Para pregar, para fazer o que tiver que fazer. Aqui não tem covarde, aqui é gente corajosa. Só a turma da coragem. Dara falou sobre dependência de Deus. Paulo estava falando para Timóteo: Timóteo, você vai precisar ter plena confiança em Deus. Plena confiança. Eu lembro que quando a nossa igreja se reuniu, nossa liderança se reuniu para fazer o meu envio para Santarém, na época o pastor, que era o administrador financeiro, ele chegou para mim e falou: Juliana, a gente pensou num valor para te dar como oferta.
E aí, falou, esse valor aqui você acredita que vai ser adequado? Eu falei, pastor, se vai ou não vai, isso não é problema meu. Porque eu vou na dependência de Deus. Eu lembro que eu falei isso. Irmãos, a oferta que a igreja me dava era um pouco mais do que o dobro do que eu dava de dízimo na época do meu salário, do meu trabalho. Aí minha mãe falou assim, Juliana, você tem certeza, filha? Eu falei, mãe, eu vi vocês começando a obra sem ganhar nada. Quando os meus pais foram chamados para a obra, irmãos, eu não vi meu pai perguntando quanto ele ia ganhar. Eu vi meu pai dizendo, sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu aprendi de vocês depender de Deus, mãe. Como é que eu vou agora exigir? Não vou exigir nada, eu só vou. Irmãos, eu vivi tão bem. Dá tempo de missões, tão bem. Deus levantava pessoas todos os meses para enviar oferta, para saber o que eu estava precisando. E Deus foi suprindo tudo. Até ar-condicionado, eu ganhei 2, novinho. Calor da desgrama aquele lugar, gente. Deus do céu. Aí eu não tinha pedido para Deus ainda, porque eu achava que eu não merecia. Aí eu falei, Deus, mas não é que eu mereço, eu preciso descansar, eu viajo muito. Aí Deus deu 2. Para pôr em cada quarto. Quando eu recebesse visita, a pastora Vera foi em casa, né? Lá. Dormiu no ar-condicionado. De boa. Mas não só, Paulo não está falando só dessa dependência. Paulo está falando também da fé nos princípios. Você ter convicção dos princípios. Eu e você somos convictos dos princípios, dos fundamentos da fé. O pastor Almir, toda vez que ele prega fundamentos da fé. Toda vez. Ele só fala de fundamento de fé. Por quê? Porque é a base da vida dele. Só que tem que ser a nossa também. Fundamentação da fé. Se a sua fé está bem fundamentada, você conhece a doutrina da salvação, você conhece a doutrina que fala sobre a volta de Cristo, as doutrinas básicas que fortalecem a nossa fé. Esse item precisa estar na nossa bagagem. Firmeza nos princípios. E quinto e último, a pureza. A pureza, a gente vai ver que ela também está ligada à conduta, porque se eu não tenho pureza, a minha conduta estará afetada. Obviamente, né? Então, pureza fala de integridade moral em todas as áreas da vida. Às vezes a gente acha que pureza está relacionada a coisas sexuais. Irmãos, vai muito além disso. Isso é uma das áreas da nossa vida que nós precisamos andar em pureza. Mas nós precisamos andar em pureza em todas as áreas da nossa vida. A pureza, além da pureza, eu gosto de uma outra palavra, que é a palavra integridade, ser integral. Integral é você ser inteiro. Por isso que existe o leite integral, o leite desnatado e o leite semidesnatado. O leite integral é o leite com todas as partes. Nada foi tirado dele. Então, a gente precisa ter integridade moral. Nossa moral precisa ser completa. Em todas as áreas. Então, falar a verdade, o que eu penso, a maneira como eu trato as pessoas. Olha só que Paulo fala aos Tessalonicenses, na sua primeira carta a eles, no capítulo 5, versículo 22. Afastem-se de todo tipo de mal. Afaste-se. Então, e aí ele, na segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 22, ele fala assim, fuja das paixões da mocidade. Ele está falando aqui, seja puro. As paixões da mocidade, aqui também, irmãos, não está falando só da área sexual. A gente parece que um negócio com isso, que a gente acha que é só isso. Mas as paixões da nossa juventude são muitas. O desejo de participar do que o mundo participa. O desejo de ir para uma balada. O desejo de ter uma profissão para ser rico.
para ser bem-sucedido. Isso é paixão de mocidade, paixão de juventude. Há tantas coisas que englobam aqui, né? Fuja das paixões da mocidade. E ele repete: busque a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Ande com pessoas que buscam a mesma coisa que você busca. Nós falamos aqui de discipulado, não falamos? Poxa, se você percebe que você não está andando com alguém que consegue ser como Paulo na sua vida para te dar esse tipo de orientação, para você colocar na sua mochila, na sua bagagem, esse tipo de coisa que nós estamos falando, então busque isso. Porque ele fala, busca andar com pessoas que, assim como você, de coração puro, invocam o Senhor. A mesma mochila de Timóteo serve para todos que compreendem o seu propósito principal. Qual é o nosso propósito principal? O que nós falamos aqui a tarde inteira, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Juliana, eu achei que você ia terminar falando que o meu propósito é ser missionário, que o meu propósito é ser pastor, que o meu propósito é ser tocador de violão, que o meu propósito é ser do Kids, Isso não é propósito. Isso faz parte da jornada para o propósito. Faz parte da jornada. O ministério não é um fim em si mesmo. O chamado missionário não é um fim em si mesmo. O que eu estou fazendo aqui agora não é um fim em si mesmo. O que eu estou fazendo aqui agora é ensinando-os a obedecer. Eu estou cumprindo uma parte da grande comissão. Quando nós estamos envolvidos na igreja local, nós estamos fazendo parte da grande comissão. Porque a gente acha que a grande comissão é só ir e ganhar pessoas para Jesus. Isso faz parte da grande comissão. O que engloba a grande comissão? Ganhar a pessoa. Batizar essa pessoa. Ensinar essa pessoa. Ganhar, batizar e ensinar. Ensinar o quê? Ensinar essa pessoa a obedecer tudo que Jesus disse que era para obedecer. Este é o propósito. Não existe outra coisa. Então, meus irmãos, quando eu estou aqui participando do Ministério de Louvor, por exemplo, eu preciso ter em mente que o propósito está em Mateus 28. Quando eu estou liderando Difflin, eu preciso entender que o propósito é Mateus 28. Quando eu estou como pastor, eu preciso entender que o propósito é Mateus 28. Se eu estou pregando, é Mateus 28. Se eu estou no Paz Kids, é Mateus 28. Se eu estou indo, é Mateus 28. Tudo que nós fazemos faz parte daquilo que Deus, próprio Cristo, determinou para nós como propósito. Mas para chegar no propósito, eu preciso da palavra. Eu preciso ter uma conduta. Eu preciso andar em amor. Eu preciso andar em fé. E eu preciso andar em pureza. Se nós tivermos esses 5 itens na nossa mochila, nós estamos preparados para ir para qualquer lugar, para fazer qualquer coisa, desde que esteja dentro do grande propósito, ir e fazer discípulos. Acabou. Fim da palavra. Ah, não tem não, gente. Peraí, tem um versículo que eu quero falar aqui. Tenho 2 minutos ainda para falar o versículo. Por que, então, que o envolvimento com a igreja local é tão importante? Porque Provérbios 27, 17 fala assim: como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Como ferro afia o ferro,
assim o homem afia o seu companheiro. Gente, você já tentou usar uma faca cega? Ai, que ódio que dá. Nossa, você vai lá cortar um bife. O treco não vai, né? Você esmigalha todinha a carne, mas no bife não sai. Imagina o Senhor tentando usar a minha vida e eu emperrando, igual uma faca cega. Aí Ele me coloca no corpo. Ele me coloca na igreja local. Para quê? Para aparar as arestas. Para na hora que Ele for me usar, eu deslize. Já viu uma flecha mal polida? Acontece a mesma coisa. Você lança ela, ela vai para todo lugar, menos para o alvo. Ai, Juliana, eu tenho medo de me envolver na igreja local, porque dá muito problema, graças a Deus. Porque se não afiar esse ferro aqui, no outro ferro que está aqui, eu não cumpro o meu propósito. Ai, Juliana, então tem que ter problema na igreja? Tem. Precisa. Como é que a gente vai se desenvolver? Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou ter uma lâmina afiando a outra? Um ferro afiando outro ferro? Para nós dois, para nós todos juntos, alcançarmos o propósito. Sem isso, meus irmãos, não tem nem igreja, não tem eternidade, não tem nada. Para colocar esses 5 itens na mochila, eu preciso me envolver. Eu preciso estar já na atividade. Porque na hora que bater o olho e falar assim, preciso de você para tal coisa, pode me mandar, pode me enviar. Irmãos, no momento que alguém falar assim para mim, vai fazer tal coisa, e eu retroceder, é porque eu deixei algum item para trás dessa mochila. E eu não quero deixar nenhum para trás. Eu e meu marido, nós estamos nos preparando dia após dia para aquilo que o Senhor quiser nos usar. Se falar vai, nós vamos. Se falar fica, a gente fica. Se falar dá cambalhota, a gente dá cambalhota. Por quê? Porque nós estamos nos preparando, porque nós sabemos qual é o nosso propósito. Você sabe qual é o seu? Você sabe qual é o seu? Vamos ficar de pé.